Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, nós estamos vivendo dias complicados. São muitas informações, muitas mudanças, muita pressa, muitas atividades. E nesse ritmo imposto pela globalização, as famílias já incorporam novos conceitos. O certo e o errado se confundem e os valores são relativos. É grande a competição nesses dias, o que gera ansiedade, depressão e ambição. Diante de tantas mudanças nesse mundo globalizado, chega-se a questionar o valor da igreja, do estudo da Bíblia e dos princípios cristãos. Será que vale a pena mesmo ser cristão? Será que Deus faz diferença em nossa vida? Será que a minha vida faz diferença no meio em que eu vivo? Como cristão, o que eu preciso fazer para fazer a diferença neste mundo? Diante destes questionamentos, há uma certeza: é preciso adquirir competências cristãs para fazer a diferença nesse mundo e para experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. E quais são as competências que os cristãos deste século precisam adquirir para fazer diferença no meio em que atuam? A Bíblia é a fonte de aquisição de competência do cristão do século XXI. Segundo Timóteo capítulo 2, versículos de 11 a 16. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morremos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se, porém, renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele continua infiel e não pode desdizer-se. Lembra-lhes estas coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem de que se envergonhar, íntegro, distribuidor da palavra de verdade. Procure esquivar-se de conversas frívolas, dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como a gangrena. Entre eles, Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e transformaram a fé de alguns. Contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com estas palavras: o Senhor conhece os que são seus. Renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 19. Meus amigos, nesta carta, São Paulo chama a atenção dos cristãos sobre as falsas doutrinas e falsos cristãos. Ele mostra que algumas pessoas, por não se manterem firmes na palavra de Deus, se desviam da verdade, considerando os falatórios inúteis e profanos. Mas São Paulo diz também que aquele que procura apresentar-se a Deus aprovado como operário que conhece a palavra e maneja bem, esse cristão não se desvia da verdade. Pelo contrário, permanece no firme fundamento de Deus e tem um selo que os declara verdadeiramente que pertencem ao Senhor. São Paulo, nesse texto, nos ensina que devemos promover a verdade,
nos afastar dos falsos mestres e doutrinas, aceitar e promover os valores cristãos e rejeitar comportamentos que comprometem a vida cristã e o nome daquele que nos chamou. Diante do entendimento desse texto, podemos inferir que é preciso adquirir competências pautadas nos princípios cristãos. Só assim nós poderemos realmente fazer a diferença no mundo e só assim ainda poderemos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Conclusão: o cristão precisa ser competente no que faz. Competência é uma palavra do senso comum utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa. O dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, enfatiza em sua definição aspectos semelhantes: capacidade para resolver qualquer assunto, aptidão, idoneidade. Segundo um estudioso da área, a competência é um saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades num determinado contexto. Competência é baseada em 3 dimensões. Podemos dizer que a competência é formada por 3 eixos, que é muito conhecido e divulgado no meio corporativo de hoje, o que vale também para a nossa vida de cristão. Os 3 eixos que nos faz pessoas competentes são o conhecimento, habilidades e atitudes. As primeiras letras destas 3 palavras formam a palavra chá: conhecimento, habilidades, atitudes. Por isso que talvez você já pode até ter ouvido em seu ambiente de trabalho que você não será verdadeiramente competente se não tiver chá. Quer dizer, se não tiver conhecimento, habilidade e atitude. Desta forma também o cristão, como diz a própria palavra, precisa de competência, e ele será competente na medida que conhecer a doutrina, ler e estudar a Bíblia Sagrada. Tendo conhecimento, o cristão precisa pedir luz ao Espírito Santo e desenvolver assim as habilidades necessárias para ser um bom cristão. E por fim, de nada adiantará você conhecer a palavra, saber se expressar, mas não tomar uma atitude de ser efetivamente sal da terra e luz do mundo. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar refletindo este tema e continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Nós terminamos o primeiro bloco de nosso programa falando dos 3 eixos que fazem um cristão competente, que é ter conhecimento, ter habilidade e ter atitude. Diante desse conceito, pode-se dizer que competência cristã é um saber agir responsável, pautado nos princípios cristãos, que é reconhecido pelos outros
e implica mudança de vida e de comportamento, implica integração de experiências e transferência de conhecimentos e princípios cristãos por meio do estudo da Bíblia e do discipulado, construindo habilidades e vivendo com atitude em qualquer contexto, em qualquer lugar. E é isso mesmo, precisamos ter competência cristã para viver nesse mundo. Precisamos saber agir de forma que o nosso agir seja reconhecido pelos outros e tenha o poder de impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor, gerando neles mudanças significativas. E isso se faz, como já dissemos, com conhecimento da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo. Deus olhou para a incompetência do homem de ter uma vida nova, pois o pecado o conduzia para a morte. Deus, ao olhar para o homem, quis lhe dar condição de viver uma vida íntegra e digna, de forma que pudesse adquirir competências cristãs para transformar o meio em que vive. E por isso, Deus enviou Jesus para nos ensinar a viver segundo a sua vontade. Ele veio ao mundo para nos dar vida e nos dar condições de viver esta vida com abundância. Quando Jesus veio a este mundo, ele viveu num tempo muito parecido com o mundo em que vivemos hoje. Ele nasceu em uma época em que os judeus ansiavam pela libertação do jugo romano, já que viviam sob forte opressão econômica e social e política. Havia uma profunda crise dos valores tradicionais. Por isso os judeus aguardavam a chegada do Messias, que, como enviado de Deus, deveria liderar na cabeça deles uma revolução capaz de expulsar os romanos e derrubar a corrupta dinastia herodiana, restaurando o legítimo reino de Israel. No entanto, ele, o Cristo, foi perseguido, ele foi traído, mas viveu uma vida exemplar para nos ensinar que nós temos competência para viver e andar como ele andou. Jesus é o nosso maior exemplo. Quando nos espelhamos em Jesus, temos competência de viver uma vida impactante e transformadora. E por isso que é tão importante estudar a Bíblia, porque nela temos as palavras de vida. Mateus 22, 25 a 30. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou a sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro, até ao sétimo. Por sua vez, depois deles, todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhes Jesus: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como anjos de Deus no céu. Jesus fala que nós erramos porque não conhecemos a sua palavra. Então, para que possamos adquirir competência para viver neste mundo de forma a impactar e transformar vida, precisamos conhecer a palavra de Deus. Como diz Paulo, precisamos manejar bem a palavra da verdade. O manejo da palavra é uma habilidade que é consequência do estudo. Quem estuda, quem participa das atividades da igreja, adquire conhecimento e está preparado para toda boa obra. Mas a nossa vida está tão corrida, não é? É tanta competitividade, é tanta luta, que não temos tempo para nada. A verdade é que realmente não estudamos, não lemos como deveríamos. Às vezes lemos muitos outros livros por obrigação. Participamos de inúmeros eventos por obrigação e até imposição de algum curso que estamos fazendo.
e muitas vezes nos falta tempo para uma leitura prazerosa da Palavra de Deus e para participarmos das atividades e das orientações da nossa igreja. Precisamos encontrar espaço em nossa agenda para a leitura da Palavra de Deus. Ele nos diz: meu filho, minha filha, seja um filho competente, busque o conhecimento da minha palavra. Além do conhecimento, a competência cristã exige habilidades. As habilidades estão voltadas para o que nós sabemos fazer. É a capacidade de realizar determinada tarefa física ou mental. Quando falamos de competências cristãs, no caso das habilidades, percebe-se muito a atuação do Espírito Santo em nossa vida, nos capacitando para toda obra. Ele nos dota de capacidade para que possamos edificar a igreja e transformar o mundo. Ele nos dá condições de entender a palavra de Deus, testemunhando o amor de Deus, da salvação em Cristo e da vida nova que estamos vivendo. É uma habilidade outorgada pelo Espírito Santo de Deus. Para fazermos diferença nesse mundo, além do conhecimento da palavra de Deus, precisamos ser submissos ao Espírito de Deus, para que Ele nos capacite para saber fazer aquilo que Ele nos desafia a fazer. Jesus sobre isso nos diz que sem Ele nada podemos fazer. Por isso, se quisermos ser cristãos competentes para impactar vidas e para impactar o mundo em que vivemos, precisamos estar diante de nosso Senhor Jesus para que Ele nos ajude a fazer a sua vontade aqui neste mundo. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, vamos chegando ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo da educadora religiosa graduada pelo IBER do Rio de Janeiro, Eliene Pereira da Silva Dias, publicado no site www.omb-educaçãoreligiosa.blogspot.com. Queridos ouvintes, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar novamente o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta, conto com a sua audiência. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus.